bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, quarta-feira, 31 de outubro, lá se vai embora o mês de outubro, e ontem as bolsas americanas e a Bovespa conseguiram apagar toda a perda da véspera, uma perda forte, e colocaram até alguma frente. Aqui a Bovespa terminou o dia com uma alta de 3,69%, índice em 86.885 pontos, grave esse número, quase na máxima do dia, faltou ali uns 100 pontinhos, e no mês de outubro, faltando ainda um dia para encerramento, o pregão de hoje mostra uma valorização de 9,51%. O Dow Jones ontem teve valorização de 1,77%. A alta de ontem nos Estados Unidos está provocando um rally em todas as principais bolsas do mundo na sessão de hoje, começando pela Ásia, passando pela Europa e indicadores do mercado futuro americano. A declaração de Trump ontem, otimista com relação à possibilidade de um acordo comercial com a China, impulsionaram os mercados ontem nos Estados Unidos e provocam alta nas bolsas ao longo do dia de hoje. Também tivemos hoje o Banco Central japonês, o BOJ, mantendo a política monetária estabilizada, o que significa dizer taxa de juros negativa em 0,1% e yield dos títulos JGBs próximo de zero. E também o Banco Central japonês rebaixou a expectativa de crescimento do ano de 2018 para 1,4%, da anterior em 1,5%, e o núcleo da inflação também mais baixo, 0,9% contra 1,1% anterior. O presidente do BOJ, Kuroda, disse que os fatores são mais negativos do que positivos e espera que a China mantenha o crescimento econômico. O risco comercial tem produzido uma desaceleração na economia global. Tivemos na Alemanha a divulgação das vendas no varejo referente ao mês de setembro. Elas cresceram 0,1%, mas no ano mostram contração de 2,6%. Na Espanha, também foi divulgado o PIB, uma expansão de 0,6% no terceiro trimestre, taxa anualizada de 2,5%, menor do que estava sendo previsto, de 2,7%. E na zona do euro, a inflação medida pelo preços ao consumidor, o CPI, mostrou taxa anualizada para o mês de outubro de 2,2%, mas o núcleo pela metade, 1,1% anualizado, e igual ao que estava sendo previsto. Ainda na zona do euro, a taxa de desemprego permaneceu estável em 8,1%. Na China, o PIBOC voltou a desvalorizar a moeda yuan e hoje temos o menor nível desde dezembro do ano de 2016. Por lá, ainda tivemos a divulgação do índice PMI da atividade industrial, caindo para 50,2 pontos em outubro, dia anterior em 50,5, e o índice PMI de atividade do segmento de serviços também colhendo para 53,9 pontos, no menor nível desde o ano de 2016. Aqui, incertezas sobre a aprovação da Previdência ainda em alguns itens nesse ano de 2018. O governo de Bolsonaro pretende votar isso ainda nesse ano, faz com que Bolsonaro pense em duas reformas da Previdência seguidas, um pedaço agora em 2018 e uma outra em 2019. E a Confederação Nacional da Indústria criticou o fim do Ministério da Indústria e Comércio, dizendo que isso pode ser um retrocesso nas negociações comerciais. Na agenda do dia, por aqui, sai o fluxo cambial da semana anterior e no final da tarde, depois de pregão encerrado, a decisão do Copom sobre política monetária, que deve ser manutenção da taxa Selic em 6,5%. Aliás, essa é a previsão também para o final do ano.
Nos Estados Unidos, daqui a pouquinho vamos ter a pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado no mês de outubro. Sai também os estoques de petróleo na semana anterior, o índice de atividade industrial calculado pelo Fed de Chicago, a safra de balanço, daqui a pouquinho o balanço da General Motors, e Donald Trump faz comício na Flórida, já avisando as eleições do próximo dia 6 de novembro. Expectativa para o dia, a Bovespa em alta, seguindo todo o comportamento dos mercados nessa manhã, rumo ao recorde histórico do índice em pontos, ali próximo de 88.400 pontos. Notem que encerrou em 86.885 pontos na sessão de ontem. Juros com viés de queda e dólar um pouco mais forte. Falando do rally dessa manhã, a Bolsa de Londres tem alta de 1,58%, Bolsa de Paris sobe 2,37%, Bolsa de Frankfurt com alta de 1,41%, todas elas acelerando um pouco em relação ao início da manhã. Petróleo WTI negociado em Nova York também em alta, invertendo uma sequência de queda muito forte, alta de 0,35% em Nova York, barril cotado a $66,41, já esteve mais alto na sessão de hoje. Euro negociado a 1,134 da moeda americana, em queda, portanto. Notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros de 3,14% em alta, e índices futuros do mercado americano, Dow Jones subindo 0,56%, Nasdaq com alta de 1,07% no seu índice futuro. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer nesse início de manhã. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios, e nós vamos estar de volta no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá, então.